Fala pessoal, tudo beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui no nosso canal você encontra conteúdo de qualidade sobre a linguagem Go, mas também encontra conteúdos aí de outros assuntos, como por exemplo, desenvolvimento com Web Components, mensageria ali usando ActiveMQ e muito mais. Então se você quiser conhecer mais aí sobre o canal, dá uma navegada nas playlists, dá uma navegada nos vídeos anteriores e tenho certeza que você vai encontrar material aí do seu interesse. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar essa ajuda pra gente e bora lá pro vídeo de hoje. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui bem interessante da linguagem Go, mais especificamente a parte para desenvolvimento web com Go. Então eu chamei aqui esse vídeo aqui de um crash course, porque de fato a gente vai fazer uma exploração ainda que superficial, mas conhecendo as principais funcionalidades desse framework. E assim, eu considero um game changer assim, nessa parte de desenvolvimento web, e é o Temple. O Temple ele faz ali uma jogadinha ali com um template, né? Então, se você já conhece essa parte de desenvolvimento web com Go, você sabe que Go utiliza o conceito ali de templates HTML, onde ele faz o parse do conteúdo e transforma ali aquilo em conteúdo HTML para ser renderizado pelos seus clientes, os navegadores. A ideia aqui do Temple é permitir que você construa uma aplicação web, mas ao invés de você utilizar templates, né, que são arquivos basicamente que são carregados ali para serem passeados e em seguida renderizados, você vai utilizar essa biblioteca e você vai escrever como se estivesse escrevendo código Go normal. Claro que tem uma sintaxe ali própria do template, mas se você observar aqui, é muito parecido com código Go. Então você declara aqui pacote, você declara aqui uns tipos especiais que a gente vai ver ao decorrer do vídeo, mas quais são assim as principais vantagens de utilizar isso aqui em relação a não utilizar, por exemplo, o pacote HTTP, na verdade o pacote template, né, HTML do Go. Uma das vantagens que eu vi aqui principal é o fato de você estar trabalhando ali direto com código Go. Então no final isso aqui vai gerar código Go e você não vai precisar, por exemplo, importar arquivos ou carregar arquivos, né? A gente às vezes faz algum tipo de cache ali para melhorar o rendimento. Você não vai precisar se preocupar com nada disso. É código Go que você vai chamar como qualquer outro. Então isso vai trazer um certo desempenho. Claro que traz um pouco de dificuldade, eu não diria dificuldade porque tem ferramentas ali para superar isso, mas deixa o desenvolvimento um pouco mais burocrático, vamos chamar assim, né? Você precisa compilar esses templates, né, para aí em seguida você conseguir usar. Então aqui estão as vantagens, né? Deixa eu até aumentar um pouco aqui a fonte para melhorar a leitura, né? Então obviamente que isso aqui vai ser usado para server-side. Você pode criar, inclusive, você pode usar arquivos estáticos, né, da sua escolha, você pode incluir junto, não tem problema. Vai ser compilado, como eu falei, né, como código comum, então ele vai performar igual um código Go padrão. Isso aqui é o mais interessante, né? Então o template, o Go, né, o pacote template, ele tem uma sintaxe ali um pouco diferente do que é o código Go. Então as chamadas de funções, elas são feitas diferentes, você precisa passar as funções ali como parâmetros e tal. E aqui não, aqui você vai usar if, switch, for como normal do Go. Então isso aqui é bem interessante. Essa parte de integração com IDE tem melhorado. Eu não sei se todas as IDEs têm suporte, mas o VS Code que a gente vai utilizar aqui, ele tem esse suporte. Então já é algo bem ali interessante para ser utilizado. Então a gente vai ver como usar esse pacote aqui e como desenvolver aplicações web utilizando essa biblioteca que está sendo, nossa, bastante comentada aí na comunidade Go. Eu tenho certeza que você vai
vai gostar também desse conteúdo. Então, bora lá. Vamos ver, então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é como instalar. Então, eu vou vir aqui ó, no Quick Start e a gente vai ver que a instalação ela é bem simples. Principalmente se você já tiver o Go instalado, obviamente que você vai ter, porque afinal de contas você está vendo um vídeo aqui de Go. Então, se você está com essa versão aqui 1.20 para cima, você dá um Go install. Isso aqui vai jogar o binário lá no seu diretório Go padrão, né? Go/bin. E aí você pode colocar esse cara no path do seu sistema operacional. Eu já tenho isso feito aqui. E com isso ele vai automaticamente ficar disponível ali na linha de comando. Então, como eu já instalei aqui na minha máquina, obviamente que eu precisava testar. Então, ó, se eu digitar aqui, ó, Temple, ele já responde aqui, porque ele já está instalado e configurado. Mas se você não instalou, é basicamente rodar esse comando. E aí, como eu falei, ele vai jogar isso aqui, ó, nesse diretório bin. Então tá aqui, ó, o Temple. E aí você basicamente coloca esse diretório aí no seu path e tudo vai funcionar. Bom, esse é o primeiro passo. Em seguida, a gente vai começar a utilizar o componente de fato na aplicação. Então, bora lá para a aplicação que a gente vai ver melhor aqui com o código. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o módulo, né? Que eu deveria ter feito isso antes, mas beleza. Então, eu vou chamar aqui de Go Temple. Criado o módulo, agora eu posso dar um Go Get. Vamos copiar aqui, ó, deixa eu ver. Eu vou copiar isso aqui. A gente vai instalar esse pacote. Ele vai baixar, vai instalar aqui no módulo mesmo. Pronto, vou fechar aqui. Agora vamos criar um servidor básico aqui, ó, HTTP, listen serve. Aqui é Go Web padrão. Vou colocar aqui porta 3000. Vamos só criar aqui um HTTP handle bank. Vou colocar aqui barra mesmo. E vamos só dar... Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui. Vou só escrever aqui rapidinho pra gente só ver se tá tudo ok. Hello. Salvo. Vamos lá. Go run main.go. E aí com isso eu acredito que a gente já tem aqui um hello. Pronto. Vai estar aqui a fonte. Então pronto. Nosso servidor já tá funcionando. Vou parar aqui pra gente voltar pro código. Vamos então criar o nosso primeiro template. Antes de criar o template aqui, é interessante você vir aqui, ó, nas extensões e você pesquisar a extensão Temple. Ela vai aparecer aqui, acho que é essa aqui, ó, Temple VS Code. Pronto. Você vai instalar essa extensão. Por quê? Porque ela vai trazer um pouco ali de sintaxe highlighting. Ela vai fazer até algumas validações nos seus templates. Porque senão vai ficar só um texto ali. Assim, vai ficar bem ruim de utilizar. Então, pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu poderia criar o template aqui direto na raiz. Eu vou criar um pacote aqui, ó, views. Isso aqui é um padrão bem recorrente, as pessoas criam dessa maneira. E vou criar o meu primeiro template aqui, que eu vou chamar de Home Temple. Então, observe aqui a extensão, né? Temple. Observe que ele já colocou aqui, ó, o íconezinho. Então, a extensão que fez isso aqui para mim. E aqui eu consigo ter, ó, um syntax highlight. Então, vou colocar aqui, ó, o pacote views. É o nome do pacote que eu estou criando. E aí, para criar o template, eu vou usar o Temple. É como se fosse ali uma palavra reservada. Temple e o nome da minha função. Então, aqui vale o mesmo que a gente tem para funções Go e pacotes. Se eu criar aqui, ó, Home, se eu criar desse jeito aqui, essa função aqui, esse template, ele não vai poder ser utilizado fora desse pacote. Então, segue a mesma regra do Go. Então, aqui eu vou precisar criar dessa maneira aqui, ó, Home. Pronto, esse aqui é a configuração básica para um template. Tá, agora aqui dentro, entre essas chaves, é onde a mágica acontece. Se você já utilizou o React, por exemplo, o React ele tem aquela linguagem lá dele, a JSX ou JSX, que ela permite você escrever código HTML dentro ali do JavaScript. E aí a própria sintaxe, ela entende ali aquele conteúdo. Aqui é muito parecido com isso. Inclusive, eu acho que o autor, em algumas entrevistas, ele explica que se inspirou no JSX lá do React, né? Para criar esse temple. Então, você vai escrever, o que você vai escrever aqui dentro
é código HTML. E aí tem, claro, algumas regrinhas que você vai precisar seguir. Mas vamos lá, eu vou criar aqui algo bem simples, vou criar um H1, vou colocar aqui, ó, home, ou sei lá, página. Vou deixar home mesmo. A home, vou fechar aqui o meu H1 e prontinho. Porque eu não fechei direito. Observe que uma coisa legal aqui de usar a extensão, ó, ele tá reclamando aqui, ó, close tag not found. Então ele viu que eu não fechei a tag. Então esse tipo de validação é bem interessante de ter aqui na linguagem, quando você está utilizando ali a extensão. Então prontinho, criei aqui o meu primeiro template, tá? Agora, como que eu faço uso desse template? Porque se eu vier aqui, por exemplo, e tentar usar, por exemplo, views, não vem nada. Eu não consigo nem importar o pacote. O Go, para reconhecer um pacote, é preciso que tenha pelo menos um arquivo .go lá dentro. Então, ele nem está reconhecendo isso como pacote. É como se fosse ali, de fato, um diretório qualquer do sistema operacional. Bom, mas como que a gente precisa fazer? Aquela parte burocrática que eu comentei no começo do vídeo é exatamente essa. Depois que eu crio o template, eu preciso fazer o parse daquele template. Aí você deve estar se perguntando, mas qual é a diferença então de eu usar isso aqui e eu usar o pacote HTTP lá, o template, porque eu só falo pacote HTTP, né? Mas na verdade o pacote aqui, o HTML template, onde eu fazia ali o parse e tal. Qual é a vantagem disso aqui? Bom, a vantagem é que você vai fazer esse parse em tempo de desenvolvimento. Uma vez que você fez o parse, ele vai gerar arquivo Go e aí você usa normalmente. Então, como que a gente faz esse parse? E aí é onde entra a nossa linha de comando. Então, depois que você instalou lá o Temple, agora você tem disponível aqui alguns comandos. E um desses comandos aqui, ó, é o Generate. Esse comando aqui, ele gera código Go a partir de arquivos Temple. Então, a gente vai precisar disso aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou chamar aqui, ó, Temple Generate. Se você só falar desse jeito aqui, ó, ele automaticamente vai sair olhando aqui dentro do seu código todos os arquivos que tenham a extensão Temple e vai tentar fazer o parse deles. Então, vamos testar aqui, ó. Vou rodar, ó, já fez a geração. Se tivesse algum erro ia aparecer aqui. Esse warning aqui sim, é porque eu acho que a versão aqui do pacote, ó, tá 02707 e o meu binário aqui, binário não, o arquivo que eu tô instalado aqui é o binário. Ele tá numa versão mais antiga. Talvez quando eu instalei, saiu alguma versão nova, enfim. Mas acredito que não vai ter nenhum problema em relação a isso, não. Depois a gente pode fazer o upgrade aqui do CLI. Mas beleza, o importante aqui que deu certo, ele fez a compilação. E agora, observe que apareceu um arquivo .go aqui, ó. Dentro de views, esse arquivo .go, a gente pode entrar aqui para olhar o conteúdo dele. Obviamente o conteúdo dele não é dos mais amigáveis, afinal de contas é código gerado. Inclusive tem um aviso gigantesco aqui, ó, código gerado, não edite. Coloca inclusive a versão aqui, trabalho muito bem feito realmente. Então, isso aqui é o código que ele gera. Isso aqui é o código que vai cuspir, digamos assim, o HTML lá no final. Então, tá, beleza. Não vamos mexer muito aqui, até porque não é para editar mesmo. Nosso trabalho é aqui no Home. Agora, a gente consegue, de fato, renderizar esse nosso conteúdo. Então, vamos lá. Vamos ver como que a gente faz isso. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é instanciar esse template. Então, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, e vou chamar aqui, ó, de home. E a gente vai, agora sim, ó, o pacote views está disponível. E a função home. Essa função home, na verdade, ela vai me retornar um componente, que é, de fato, o componente de renderização do Temple. Então, esse aqui é o componente principal. E aí, com esse componente, a gente consegue fazer a renderização. Então, eu posso vir aqui, eu vou tirar esse write hello, eu vou pegar o home, e nesse componente, ele tem uma função chamada render. Essa função render, como o próprio nome já sugere, ela renderiza o conteúdo do componente. Deixa eu só tirar um pouco aqui o contexto web, só para a gente entender o que é essa questão do render. Então, eu vou pegar aqui, ó, o home, render. O que é que ele recebe? Ele recebe um context e um writer.
Então é bem genérico, eu posso escrever para qualquer writer. Então eu vou pegar aqui, ó, um context, vou colocar um context background. E o writer, eu posso jogar isso aqui no arquivo, eu posso jogar num serviço, no handler web, ou eu posso jogar, por exemplo, aqui no próprio console. Então eu vou chamar aqui o OS stdout. Vou salvar e vamos executar para a gente ver a saída. Aqui eu vou executar o programa normalmente, main.go, e observe aqui, ó, o conteúdo, ó, home, exatamente o conteúdo que está lá no meu template. Então é isso que o render faz. Então já vimos aqui, vamos lá então mostrar como renderizar isso no servidor, servidor que a gente criou. Vou salvar para ele importar. Agora eu vou chamar aqui, ó, home, vou chamar a função render. O context eu posso pegar aqui, ó, da request. Lembra que a request ela traz um context. E o writer eu vou escrever direto aqui no response writer. Então ele vai enviar direto ali como resposta para o navegador. Vamos subir a aplicação agora. Vai subir como aplicação web. E a gente pode vir aqui no navegador e, ó, agora a gente tem ali o home, nossa, ficou muito grande. Mas enfim, se eu olhar aqui o código, ó, é exatamente o conteúdo que foi enviado. Ele está reclamando aqui porque o HTML está mal formado, né? Ele espera... A gente vai resolver isso aí posteriormente, mas é só para mostrar como é simples ali fazer uso da renderização. Isso aqui ainda pode ficar mais fácil se a gente utilizar uma função utilitária que o próprio Temple oferece. Então, o que acontece? A gente pode retirar essa função aqui, ó, toda. Sempre que... Deixa eu explicar melhor isso daqui. Sempre que a gente quiser renderizar o conteúdo de um template e eu não tenho nenhum tipo de lógica para ser colocada ali, eu posso usar essa função utilitária, porque ela faz exatamente isso. Ela transforma aquilo ali no handler e automaticamente faz esse trabalho todo que a gente teve que fazer ali na mão. Então eu vou vir aqui, vou chamar aqui, ó, tempo.handler. Então é essa a função. Ela recebe, observe, um component e algumas opções que a gente não vai ver por enquanto, mas eu vou passar aqui, ó, o home. Aqui tá dando erro porque isso aqui devolve um handler e não um handle func. Então eu tenho que mudar aqui, ó, para handle. Ó, já parou de dar erro, posso salvar. Inclusive eu nem preciso disso aqui, ó. Posso tirar, colocar direto aqui, ó. Opa, e ó, economizar aqui mais algumas linhas. Salvo, vou rodar novamente e, ó, acessei, tudo funcionando como estava anteriormente. Então isso aqui facilita bastante e mostra o quão fácil é utilizar essa ferramenta. Além disso, a gente consegue, como eu falei, utilizar alguns códigos Go dentro do próprio template. Então, eu vou criar aqui um segundo template para demonstrar isso. Eu vou chamar esse template aqui, ó, de users .temple. Aqui do mesmo jeito, package views, temple, users. Aqui eu vou retornar também um h1 users e eu vou colocar aqui um conteúdo que eu quero receber como parâmetro. Aqui tem alguns detalhes que eu vou explicando à medida que a gente for utilizando, mas de cara eu vou pegar aqui, ó, user. Por enquanto eu vou passar só uma string aqui, user. Para utilizar o conteúdo de uma variável aqui dentro do template, você vai utilizar as chaves. Lembra que lá no template padrão do pacote template a gente utilizava duas chaves. Aqui a gente utiliza só uma. Acho que o autor fez para diferenciar, sei lá. Mas vamos lá, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um P e vou colocar aqui, ó, user, talvez. Agora vamos utilizar esse template. Vou criar aqui um segundo handle, http handle. Vou colocar aqui, ó, users, temple handler, views. Ó, ainda não tem aqui a minha função porque eu preciso rodar o template, o generate. Pronto, gerei. Agora eu tenho aqui, ó, users. E observe, ó, que ele agora espera receber um parâmetro. Então eu posso passar aqui, ó, é uma string. Vou passar aqui meu nome, por exemplo, talvez. Agora a gente consegue rodar. Vou rodar e colocar alguma mensagenzinha aqui, mas tudo bem. O home tá lá funcionando. Agora eu vou colocar aqui, ó, users. Então observe que ele colocou aqui o texto padrão e passou o nome que eu informei ali como parâmetro. HTML puro e simples. Se eu
vier aqui ver o código, ó, o P e o H e o H1, tal qual como a gente escreveu aqui no template. Então, essa aí é uma das vantagens de se utilizar o tempo, né? De você poder passar parâmetros ali para templates, parâmetros nomeados, né? Sem aquele negócio de ponto, né? Que tem lá no template, que é um pouco estranho, né? No começo, para você se acostumar ali. Aqui não, você passa o usuário com o nome ali padrão. Tá, mas eu falei que a gente consegue usar código Go aqui dentro do template. Então vamos ver na prática como é isso aqui. Eu vou criar aqui, só lembrando, né? Qualquer coisa que tiver fora desse tempo aqui, ó, dessa tag, né, desse par de chaves, qualquer coisa que tiver aqui fora é código Go como qualquer outro. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma função, vou chamar essa função aqui, ó, de display, por exemplo, e isso aqui vai receber um user e vai me retornar uma string. Aqui eu vou usar a função fmt sprintf, vou passar aqui, ó, welcome user string e aqui user. Então eu criei uma função, é importante você não deixar exportada, na verdade não é uma obrigação, mas assim, esse tipo de função geralmente você vai querer usar aqui dentro do próprio pacote, então você não vai querer exportar. Você vai querer exportar são os templates, né? Aquilo que você quer de fato exibir lá fora. Então passei aqui ó, no user, ao invés de eu passar direto o usuário, eu vou chamar a função. E aí, para chamar a função, eu chamo direto aqui, ó, message, e ela recebe um parâmetro, que é o usuário, por exemplo. Então, eu vou passar aqui o user. Aliás, message não sei de onde é que eu tirei esse message. Display user. Pronto. Nossa, pegou nada a ver aí, mas enfim. Ó, então, chamei aqui a função display, passando como parâmetro aqui o usuário que eu estou recebendo. E a ideia é que ele formate dessa maneira. Então, vamos lá. Lembrando que alterei o tempo, vou precisar gerar novamente. Agora eu consigo rodar e vamos lá ver o resultado, ó. Welcome user Robson. Então, ele formatou a função. Isso aqui, para mim, é sensacional, porque para quem usa lá o pacote template, para utilizar uma função desse jeito aqui, era um pouquinho chato. Você tinha que criar lá, né? Pegar o template, usar aquele func maps, criar o nome da função, mapear. Então, assim, é algo que você vai fazendo, fica no sangue, mas não é algo muito trivial de você pensar. Aqui não, aqui você cria a função, chama, automaticamente essa função ela passa a ser disponível ali dentro daquele pacote, ou se tiver em outro pacote você também pode utilizar facilmente. Um outro detalhe que eu vou deixar para comentar isso aqui mais adiante. Aliás, vamos falar agora. É sobre a questão do uso de elementos aqui dentro do tempo. O que acontece? Como eu falei, ele utiliza essa sintaxe aqui do HTML. Só que tem uma regrinha que você precisa seguir, e todas as tags e atributos que você utilizar do HTML, você vai precisar sempre ter uma tag de fechamento. Eu sei que no HTML, se você não fechar uma tag, isso não dá problema, né? Então, por exemplo, tem a tag BR. Então, a tag BR, se eu fizer desse jeito aqui, ó, ele vai funcionar, né? Ele não vai dar problema lá no HTML. Porém, não é muito recomendado você usar aqui no tempo essas tags sem o fechamento. Então, é importante que você sempre feche, né? É engraçado que ele nem deu erro aqui. Eu achava que dava, mas eu lembro que dava erro. Talvez as versões mais novas, elas estejam, para algumas tags, elas consigam pular esse problema, né? Por exemplo, a tag meta também, aparentemente tá funcionando. Então pode ser que seja algo aí de alguma versão, ou de repente aqui, vamos ver aqui como é que ele BR, ó, não fechou. Aparentemente, mas ele deixa me ver aqui, ó, atributos. Eu acho que ele fala aqui em algum lugar que ele fala aqui, ó, temple is aware that hr/
avoid element and handlers. Tá. Aparentemente ele já tá trabalhando aí, já tá funcionando para tags abertas. Talvez isso funcione para tags que não precisem de fechamento. Então, isso aí pode ser algo mais recente. Mas, por exemplo, se eu tentar usar aqui um P que precisa de fechamento, se eu rodar, ó, não, pera, tem que fazer aqui o generate, ó, deu uma catatal de erros aqui, porque eu não fechei ali aquela tag. Inclusive aqui a própria ferramenta já ajuda, né? Então tá dizendo que não foi fechado. Então isso pode ser algo recente que eu não vi, mas é bem legal que para tags que naturalmente já não tem o fechamento, o próprio tempo, ele compreende aquilo ali e não dá mais erro. Então, muito legal. E aí eu consigo usar, ó, tags, ó. Muito interessante isso aqui, tá? Beleza, então bora lá, vamos continuar aqui. O que mais que a gente pode ver? Bom, a gente consegue também passar parâmetros para atributos. Então, por exemplo, eu tenho esse P aqui. Eu posso passar um atributo para esse P através de uma variável, por exemplo. Então, deixa eu criar aqui, ó. Vou criar aqui uma variável. Vou chamar aqui de info class. Vou chamar aqui de info. Vou passar aqui, ó, como parâmetro class. Calma, class. E aqui, ó, info class. Observe que ele já conseguiu ler direto aqui da minha variável. Tem um detalhe que eu não comentei, mas esse tipo de operação aqui, esse aqui, todos eles precisam ser strings. Então, por exemplo, se eu alterar aqui para um número, 1, 2, 3, isso aqui não vai funcionar. Deixa eu rodar aqui, eu acho que vamos lá, deixa eu... aparentemente funciona. Acho que não funciona para cá, né? Deixa eu rodar aqui, info class. Acho que pro atributo, ele faz algum tipo de validação e aí ele já deve colocar automaticamente como string. Mas aqui dentro do conteúdo padrão, né, de escrever ali no HTML, ó, precisa ser uma string. Então, deixa eu só ver aqui. Ops. Deixa eu só ver se é isso que eu tô pensando. Ele deve gerar isso aqui, apesar de estar como inteiro, ele deve gerar isso aqui como uma... tá aqui, ó. Na verdade, deu um erro aqui em tempo um erro não, né? Mas ele colocou ali um valor, ó, unknown declare temple css class and no type. Então, como eu não coloquei string, ó, é engraçado, ele não dá erro, mas ele coloca um valor maluco lá. Bom, fique sabendo disso aí. Então, deixa eu voltar aqui, ó, para info. E aí agora vamos lá rodar de novo. Dessa vez, ó, ele vai colocar ali a classe info. Então, só esse detalhe. Para cá não, para cá precisa ser string ou até mesmo string erro. Eu acho que ele fala... não. Mas é isso. String, se eu colocar aqui string ou erro também, ele vai funcionar. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, erro, e aí aqui eu coloco new, ó, funciona também. Então, rodar normal como qualquer outra classe. Mas deixa eu desfazer isso aqui porque não precisa. Era mais para mostrar que pode ser dessa forma. Bom, além de código, desse tipo de código aqui, ó, parâmetro, chamar uma função, eu consigo também usar condicionais aqui dentro desse atributo, por exemplo. Então, digamos que além dessa classe aqui, eu quero passar um outro atributo, condicional. Então eu posso dar aqui, ó, um enter e usar o if aqui, ó, if vamos dizer o seguinte: se o usuário for Robson, eu vou adicionar aqui uma classe, eu vou adicionar aqui um atributo, por exemplo, eu vou dizer que a cor vai ficar vermelha. Ó, isso aqui é válido. Então eu estou colocando uma classe e se esse valor aqui for verdadeiro, eu vou adicionar esse estilo aqui. Então vamos ver como que isso aqui fica. Obviamente que o resultado não vai esse if lá, mas ó, vai ficar tudo na cor vermelha. E ele adicionou aqui, ó, o style exatamente como eu coloquei lá no if. Então, bem legalzinho também isso daí. Além disso, eu posso utilizar outros statements aqui também nesse conteúdo. Antes de fazer isso, vamos dar uma melhorada aqui. Vamos
passar aqui um parâmetro diferente, vou fazer o seguinte, aqui na verdade eu vou receber users e vai ser um slice de string. Poderia ser um objeto? Poderia, não tem problema também não. Vou fazer assim só para ficar mais simples. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu tirar aqui, vou tirar aqui por enquanto, para mostrar também que a gente pode utilizar outras estruturas da própria linguagem aqui no Temple, como por exemplo o for. Isso aqui também é uma coisa bem interessante de ser utilizada aqui no Temple. Então eu vou criar aqui uma UL, vou fechar, e aqui eu vou fazer um for, não vou pegar o índice, vou pegar o nome e vou iterar aqui ó, no users, e para cada user eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui ó, um LI, vou passar aqui o vou fechar o LI, vou salvar, e aí ele vai passar essa lista. Deixa eu parar aqui, a gente vai vir aqui agora, mudou aqui o parâmetro, ele não está reclamando porque a gente não compilou ainda, ó, mas quando eu compilar ele vai começar a reclamar. Então, ao invés de passar aqui um usuário, eu vou passar um slice. Eu vou criar o slice aqui separado, só para ficar mais fácil de enxergar. String. Então, eu vou passar aqui, ó. Robson, André, Maria. E aqui eu vou passar essa lista de usuários, users. Vamos ver, então, agora como que isso aqui acontece. Deixa eu só colocar aqui, ó, para mostrar. Eu posso usar o if aqui também, como a gente usou lá em cima. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, se o for igual a Robson, poderia estar usando um ID aqui, mas enfim, vamos assim que dá certo também. Aqui eu vou passar um style, vou colocar aqui ó, color red. Então bora ver aqui como é que fica, vou salvar, vamos gerar o template, rodar, agora vamos acessar aqui ó, users, e tá aqui, né? Então ele iterou ali sobre a lista e imprimiu aqui o nome em vermelho porque a gente colocou lá o style, certo? A gente poderia talvez passar aqui como parâmetro, deixa eu só ver aqui, cor, red, cor, e algo como cor não, né? Color. Aparentemente aqui não funciona. Pode ser alguma restrição, porque a gente conseguiu fazer lá no class, por exemplo. Eu posso colocar aqui ó, no class. Vamos ver se há alguma restrição aqui. Style. Aqui. Cadê? Style. Aparentemente, o que acontece? Eu acho não, né? Ó, essa tag style não aceita expressões. Então, para evitar aqui algum tipo de ataque. Então, ó, por exemplo, aqui ó, vai dar erro. Tá, então beleza, não tem problema. Volta lá, a gente não vai conseguir passar parâmetro assim, né? Dessa maneira. Então, beleza, não tem problema. Vamos lá, deixar como estava antes, color red. Bom, mas deixa eu tirar isso aqui que a gente não está usando. A gente viu aqui então duas expressões já. Então a gente já viu for e a gente já viu também o if. O if e o else. A gente também pode usar aqui o switch. Vamos usar então. Eu sei que tá ficando meio complexo esse aqui, mas vamos lá. Não preciso usar tudo de uma vez, mas só para mostrar que é possível. Então, eu vou usar aqui ó, o switch. Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o tamanho do slice. Se o tamanho for, por exemplo, se for 0, a gente vai colocar o seguinte, no users. Se for 1, a gente vai colocar user. Eu sei que tá meio forçado aqui, mas bora lá. E o padrão vai ser users, porque vai ter mais de um. Então, deixa eu ver se eu não tô vendo aqui correto. Talvez pro vermelho aqui, não sei. Como se estivesse fechando lá embaixo. Será que eu esqueci algum aqui? Não. Tá, pode ser alguma coisa da própria IDE. Vamos compilar aqui, ó. Não deu nenhum erro, então maluquice aí do VS Code. Vou dar um enter aqui só porque tá me incomodando esse. Pronto, agora sim. Gerar, vamos executar. E aqui, ó, users, que tá todos, né? Agora eu vou fazer o seguinte, vamos deixar só um usuário, vamos ver como se comporta, ó, user, corretinho, e vamos passar aqui também um slice vazio e no users. Então, funcionou perfeitamente. Então, com isso a gente viu que é possível utilizar ali todas as expressões, o for, o if, else e o switch
né? São as expressões aí possíveis, os statements da linguagem. Bom, que mais que tem pra gente ver? Eu vou fazer o seguinte, a minha ideia inicial era fazer um vídeo só com tudo, mas eu tô achando que vai ficar muito longo, então eu vou fazer aqui por partes. Então eu vou encerrar essa primeira parte aqui. A gente viu o uso geral, de como criar os templates, de como utilizar, como passar parâmetros, como utilizar expressões do Go aqui dentro dos templates, chamar funções, passar parâmetros, usar if, else, for e switch. Vemos como passar parâmetros de CSS aqui, tanto com estilo, como também aqui passando ali uma classe. A classe a gente pode inclusive passar um parâmetro aqui, ó, var class info. Eu posso passar aqui, ó, class info, porque ele vai fazer essa sanitização. O style não funciona, então a gente tem que usar fixo aqui. E no próximo vídeo a gente vai continuar explorando aí os recursos da ferramenta e vendo outras opções, né? Acredito que a gente deva conseguir concluir aí com mais um vídeo, senão a gente quebra em outro, não tem problema, mas o importante é que não fique muito cansativo. Ficar um vídeo aí de 1h30, 2 horas, acho que as pessoas não vão chegar ali até o fim. Então vou quebrar, acho que fica mais interessante dessa maneira. Então é isso aí. Então espero que tenha gostado, vá experimentando essa parte inicial e no próximo vídeo a gente continua com conteúdo mais avançado aí sobre esse assunto. Então a gente se vê lá no próximo vídeo.